Bom dia aos alunos do nono ano. Estamos aqui para estar falando, né? Na verdade, estou aqui para estar falando a respeito do tema central que é a Primeira Guerra Mundial. Contudo, não dá para falar de Primeira Guerra Mundial sem comentar os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, as razões que levaram à Primeira Guerra Mundial. E entre essas razões, eu posso citar a questão do neocolonialismo, eu posso citar a questão do imperialismo, né? E o que foi basicamente aí a questão do neocolonialismo? Foi a busca, né, por parte das grandes nações europeias, também por parte do Japão, dos Estados Unidos, em estar conseguindo colônias, principalmente na África e também na Ásia. E nós podemos perceber que chegou um momento que havia colônias, vamos dizer assim, de menos, enquanto havia pretensões de mais. Ou seja, quando tem muita gente desejando a mesma coisa, é claro que vai dar problema, é claro que vai dar conflito. E tem aqui um texto, né, que nós vamos estar fazendo agora a leitura compartilhada, né? Eu aqui, vocês aí com a apostila de vocês na página número 46, que fala sobre as justificativas dadas pelos europeus, pelas grandes potências, para estar entrando em países africanos e asiáticos. Tinha essa também. Não bastava entrar nesses países. Eles necessitavam justificar o porquê que estava entrando. Tinha que ter uma justificativa. Estou entrando por isso, por aquilo. E nós vamos ver que essas justificativas eram furadas. É como você chegar para alguém: eu estou te dominando, eu estou impondo algo negativo, mas olha, para o seu bem, eu estou fazendo algo para o seu bem. Era mais ou menos isso, né, que realmente ocorria. Então vamos lá para a leitura do texto 1. No final do século XIX e início do século XX, o novo pensamento sociológico surgiu, influenciado por teorias biológicas e evolucionistas. O darwinismo social baseava-se na teoria da evolução biológica de Charles Darwin para explicar o desenvolvimento das sociedades humanas. Permeado de um discurso excludente, quer dizer, a base era algo que excluía, nunca agregava, tendo em vista que afirmava haver sociedades superiores a quem estava destinado o seguinte fardo. Basicamente, o que é um fardo? É aquilo que a gente tem que levar, né? É aquilo que a gente tem que carregar de qualquer maneira, né? Guardadas as devidas proporções, é como se fosse a nossa cruz, aquilo que a gente não pode tirar dos nossos ombros. O de levar a civilização e o desenvolvimento industrial a outras cidades consideradas primitivas, atrasadas e selvagens. A imagem acima, nós já vamos analisar essa imagem, uma ilustração de 1902, revela o ideal colonialista e racista do século XIX, que justifica através da ciência a suposta superioridade do homem branco, e dessa forma, tendo como obrigação civilizar os povos incultos e bárbaros. A gente sabe, né, que nós buscamos incansavelmente a melhora das ciências, a melhora das técnicas de produção, né, seja qual for a mercadoria que está sendo produzida, o que está sendo produzido. Acontece o que nós temos que perceber, que a ciência, assim como tudo na vida, tem o seu fator positivo e tem o seu fator negativo. Então nós vamos perceber que a ciência ela foi utilizada muitas vezes, infelizmente, de forma negativa. Quantas bombas
quantos artefatos aí, né, foram construídos no sentido de atacar outro ser humano, no sentido de destruir outras populações. Ao observar a imagem, verifica-se Britânia, carregando uma grande bandeira branca chamada Civilização, com soldados e colonos britânicos atrás dela, avançando em uma horda de nativos. A palavra horda não é uma palavra positiva, né? Quando nós nos referimos à horda, nós estamos nos referindo a algo negativo, a uma horda no caso de bárbaros, por exemplo, né? Essa palavra bárbaro a gente vai discutir o significado dela muito o ano que vem, a hora que a gente for estar analisando a questão do Império Romano, né? O que o Império Romano considerava que eram os bárbaros. Mas isso, conforme eu disse, é coisa para o primeiro ano. Então vamos voltar aqui, né? Carregando uma grande bandeira chamada Civilização, com soldados e colonos britânicos atrás dela, avançando em uma horda de nativos que carrega uma bandeira chamada Barbárie. Então aí, quando nós analisamos a imagem, né, vou estar agora colocando para vocês a imagem aqui na tela, né, para a gente poder estar analisando junto. Então, pessoal, como vocês podem ver, né, aí na página 46, nós temos uma mulher devidamente trajada, né, meio que de anjo, meio que de guerreira aí, né, carregando uma bandeira chamada Civilização. E aí a gente percebe, né, que há uma caracterização como se fosse o bem e o mal, né, o certo ou o errado. Do nosso lado esquerdo estaria a civilização, estaria o lado positivo, e do nosso lado direito estariam aqueles que estavam sendo vencidos, né, por ousarem a enfrentar a civilização, por ousarem a enfrentar o poderoso e civilizado Império Britânico, né? Depois de ver aí, né, e ler o que está embaixo na imagem número 1, agora nós vamos tentar, né, resolver aquilo que está sendo proposto lá na página número 47, que é o exercício da letra A. Então vamos lá, vamos responder aí aquilo que está sendo proposto na página número 47. Então coloca-se o seguinte: realize uma pesquisa utilizando os recursos disponíveis sobre o darwinismo social, o fardo do homem branco e a missão civilizadora para enriquecer seu conhecimento a respeito da partilha da África e da Ásia. Depois elabore em seu caderno uma charge sobre a temática. É claro que a charge eu não tenho como passar aqui para vocês, vai depender da produção individual de cada um. Mas nós percebemos, né, que o darwinismo social, o fardo do homem branco e a missão civilizadora estavam diretamente ligados. O que seria o darwinismo social, né? Seria aí uma teoria, né, baseada naquela questão biológica lá defendida pelo Charles Darwin, e que nesse caso, adaptada, pregava simplesmente o seguinte, que algumas civilizações teriam direito a sobrepor sobre outras porque elas seriam civilizações mais fortes do que as outras. Ou seja, se eu sou mais forte que você, algo me daria o direito de dominar, de prevalecer sobre você. A questão do fardo do homem branco, tá? Conforme eu disse, fardo é aquilo que a gente tem que carregar.
Então, os europeus, né, as grandes potências imperialistas, ainda diziam que era um fardo, era algo que eles tinham que fazer, que era, né, levar civilização, desenvolvimento a outros lugares. E, por fim, a missão civilizadora nada mais era do que justamente isso, tá? Ter como missão civilizar, desenvolver povos, digamos, que estavam atrasados, que estavam primitivos. Então, nós podemos ver que os três termos, eles se relacionam diretamente, tá? Mas é claro que vocês vão estar fazendo uma pesquisa, né, em livros ou na própria internet, especificando um pouco mais a respeito desses termos, ou seja, o darwinismo social, o fardo do homem branco e a missão civilizadora. Da mesma forma, né, que eu posso estar passando também para vocês no WhatsApp ou no centro de mídias, quando isso for, né, possível, mais informações sobre os três termos. Era isso então. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.